Sydney é conhecida mundialmente como a cidade das 100 praias. Para seus moradores, o oceano é a força vital do continente, o escape diário e o quintal de casa. Mas em um intervalo de apenas 48 horas, o paraíso azul da costa leste australiana se transformou em um cenário de pesadelo. Tudo começou há poucos dias, no dia 18 de janeiro de 2026, em um domingo comum, quando um menino de 12 anos, que apenas nadava com amigos, se viu lutando pela vida após ter as pernas dilaceradas. Antes que a cidade pudesse processar o choque, o segundo ataque veio na manhã seguinte. Um garoto de 11 anos viu sua prancha ser estraçalhada por dentes afiados. E o ciclo de terror não parou. Mais um ataque em menos de 24 horas. Enquanto as autoridades corriam para fechar as praias, um quarto ataque registrado. Mas dessa vez a 10 quilômetros dali. Surfistas profissionais acostumados a encarar as maiores e mais perigosas ondas do planeta agora confessam: o oceano se tornou um lugar sombrio. Eventos tradicionais realizados há mais de meio século foram cancelados pela primeira vez em gerações. As areias estão vazias, o silêncio é ensurdecedor e a pergunta que ecoa em cada mente é uma só: o que está acontecendo nas profundezas? Por que tantos ataques em um intervalo de tempo tão curto? Estaríamos presenciando um erro de percurso da natureza ou algo muito mais sinistro estaria atraindo esses predadores para as águas rasas? Seria um único tubarão assassino patrulhando a costa ou o litoral leste da Austrália se tornou subitamente o banquete de um frenesi de vários animais famintos e fora de controle? Bem-vindo ao Ordinário. E hoje teremos acesso às respostas para esse mistério. Afinal, elas já estão lá, escondidas sob a superfície de águas turvas. Então, clique no like e se inscreva no canal. É totalmente gratuito para você, mas faz toda a diferença para nós. Clique no like e vamos ao vídeo. Entenda, Sydney não é apenas mais uma cidade costeira, ela é uma metrópole que respira o sal do mar e se compreende como parte do oceano. No leste da cidade, onde o glamour urbano encontra a imensidão do Pacífico, fica Vaucluse. É uma região de mansões e penhascos dramáticos, onde o porto de Sydney se abre para a imensidão azul. Ali, as praias portuárias são consideradas, ou eram, refúgios seguros, longe das grandes correntezas das praias de mar aberto. É o local preferido de famílias, onde crianças crescem aprendendo a nadar antes mesmo de andar. Entrar naquelas águas não é um lazer de fim de semana, é um ritual diário, uma parte intrínseca da identidade de cada morador. Mas no domingo, 18 de janeiro de 2026, esse ritual foi violado da forma mais violenta possível. O relógio marcava pouco depois das 16 horas, aquele horário de ouro onde o sol começa a baixar, mas o calor do verão ainda convida para um último mergulho. Um menino de 12 anos, cuja identidade as autoridades preservaram, nadava com um grupo de amigos em uma das enseadas calmas de Vaucluse. Para quem olhasse de fora, era a imagem da infância perfeita, risadas, mergulhos e a segurança aparente de uma baía protegida. O que ninguém percebeu foi a sombra que deslizava silenciosamente sob a superfície. Devido às chuvas intensas dos dias anteriores, a água que costumava ser cristalina naquela região estava estranhamente turva, com um tom esverdeado e leitoso que escondia o perigo a poucos centímetros de profundidade. Subitamente, as risadas foram substituídas por um único grito, sem aviso, e a água ao redor do garoto começou a borbulhar e a mudar de cor, tingindo-se de um vermelho denso. O tubarão não fez um ataque de advertência. Ele surgiu do fundo com uma força explosiva, cravando os dentes nas pernas do menino. O impacto foi tão severo que o garoto foi sacudido como um boneco de pano antes de ser solto. O socorro foi uma corrida desesperada contra o tempo.
Amigos e pessoas que estavam na areia agiram por puro instinto, entrando na água para arrastar o jovem ferido enquanto o pânico se espalhava pela orla. Quando ele chegou à areia, não haviam dúvidas, aquilo era um ataque de tubarão. Paramédicos que chegaram ao local descreveram o estado do garoto como crítico e instável. Ele foi levado às pressas para o Hospital Infantil de Westmead, onde entrou direto para o centro cirúrgico em uma tentativa desesperada dos médicos de salvar não apenas seus membros, mas sua própria vida. A análise preliminar dos especialistas em vida marinha, baseada no padrão de mordida e na localização do incidente, apontou para um suspeito temido, o tubarão-touro, ou tubarão cabeça chata, como também é conhecido. Seu nome científico é Cacharrhinus leucas. Este animal possui a agressividade de um grande tubarão branco, mas com a capacidade única de nadar em águas rasas, portos e até subir rios de água doce. O ataque de Vaucluse foi o primeiro dominó a cair. Naquela tarde, enquanto o menino lutava por cada batida do coração no hospital, a população de Sydney ainda acreditava se tratar de um trágico caso isolado, um acidente estatístico raro. Eles não sabiam que as engrenagens de um fenômeno sem precedentes já estavam em movimento. O que aconteceria em menos de 24 horas, em uma praia vizinha, mudaria para sempre o sentimento de segurança de toda uma costa. A manhã de segunda-feira, 19 de janeiro, deveria ter trazido o alívio de um novo dia, mas trouxe apenas a confirmação de que o oceano havia se tornado um território hostil. Agora o cenário havia mudado para Dee, nas praias do norte de Sydney, um local onde o surf é quase uma religião. Ali, um menino de apenas 11 anos remava em sua prancha quando sentiu um impacto violento. O tubarão não apenas o derrubou, ele cravou os dentes na prancha várias vezes, arrancando pedaços de fibra de vidro em um ataque de fúria cega. Por um milagre da física ou do destino, o garoto saiu ileso, mas o som da mordida e a imagem da sua prancha destroçada se tornaram o símbolo do terror que estava apenas começando. Enquanto a cidade ainda tentava entender a sorte do pequeno surfista de Dee, o crepúsculo trouxe o horror de volta para a costa. A menos de 5 quilômetros dali, na icônica praia de Manly, o surfista André de Ruyter, de 27 anos, enfrentava o ápice do frenesi. Era noite quando o predador surgiu das águas turvas. O ataque foi implacável. André foi mordido severamente na perna, uma laceração tão profunda que rompeu artérias e tecidos vitais. O socorro veio de forma heróica. Surfistas que estavam na água usaram o leash, a corda da prancha, como um torniquete improvisado, uma medida desesperada que, segundo os médicos, foi a única razão para ele não ter morrido na areia. Ele foi levado ao hospital em estado crítico, enfrentando lesões que mudaram sua vida para sempre. Mas o cronômetro do terror ainda não havia parado. Na manhã de terça-feira, o quarto ataque em menos de 48 horas rompeu a bolha metropolitana de Sydney. A 320 quilômetros ao norte, perto de Point Plumer, um surfista de 39 anos foi arrancado da sua prancha por um tubarão que parecia patrulhar toda a costa leste. Embora seus ferimentos tenham sido leves, o impacto psicológico foi global. Não era mais um incidente isolado, era uma crise sem precedentes. A resposta das autoridades foi drástica, uma mega operação para conter um inimigo invisível. A Surf Life Saving New South Wales tomou uma decisão que paralisou a economia e o lazer da região: o fechamento imediato de dezenas de praias. Em um movimento coordenado, mais de 28 praias ao longo de centenas de quilômetros da costa leste foram interditadas. De Sydney a Crescent Head, as areias foram evacuadas. Redes de proteção foram inspecionadas e drones de alta tecnologia foram lançados ao céu, patrulhando a superfície em busca de sombras sob a água esverdeada. O governo mobilizou as chamadas Smart Drone Lines, armadilhas tecnológicas que tentam capturar e afastar os animais, mas o clima era de derrota. Sydney, a cidade que vive pelo mar, estava oficialmente proibida de tocá-lo.
Mas o que poderia ter causado essa sequência estatisticamente impossível de ataques? E por que agora? Por que com tanta agressividade? A cidade estava em alerta máximo e o mistério sobre o que estava acontecendo sob as ondas estava prestes a revelar uma verdade científica perturbadora. Para desvendar o enigma que paralisou a Austrália, os cientistas não olharam apenas para os dentes dos predadores, mas para o céu. A resposta para a fúria que transformou o paraíso em um território de caça estava escondida em um fenômeno meteorológico extremo. Nos dias que antecederam o primeiro ataque, Sydney e a costa leste foram castigadas por tempestades avassaladoras. Essas chuvas não apenas esfriaram a terra, mas lavaram as cidades, carregando para o oceano toneladas de sedimentos, detritos orgânicos e esgoto. O resultado foi uma transformação significativa do habitat marinho. As águas cristalinas deram lugar a um ambiente de água salobra e turva. E é aqui que o mistério começa a se dissipar. O grande culpado não era um único tubarão assassino com uma sede por sangue humano, mas sim uma característica biológica fascinante e perigosa do tubarão-touro. Ao contrário de outras espécies, o tubarão-touro prospera exatamente nessas condições. Para eles, a água escura e misturada com água doce é o cenário de caça perfeito. O que os banhistas e surfistas enfrentaram não foi um ataque deliberado de animais que buscavam carne humana, mas um erro de identificação causado por um colapso sensorial. Na água turva, a visibilidade dos tubarões cai drasticamente. Eles não caçam pela visão, mas pelos movimentos e pela vibração. Com o escoamento das chuvas atraindo milhares de peixes pequenos para a costa, o litoral se transformou em um enorme banquete. Ao esbarrar em um braço ou uma perna de surfista em meio ao caos da água escura, o tubarão morde por curiosidade defensiva. Ele ataca primeiro para descobrir o que é e nesse momento o estrago já é irreversível. Portanto, não estávamos lidando com um único animal vagando pela costa, mas com vários tubarões agindo de forma independente, todos atraídos para as águas rasas pelo mesmo ímã ambiental. No dia 25 de janeiro de 2026, as águas começaram a clarear. Com isso, os tubarões-touro recuaram para o alto mar. As praias da costa leste começaram a reabrir lentamente. Mas a alma de Sydney carrega uma nova cicatriz. Até o fechamento desse roteiro, não foi noticiado detalhes sobre as condições de saúde do menino que foi atacado no dia 18 de janeiro. A Austrália registra cerca de 20 ataques de tubarões durante o ano, sendo em média 4 fatais. Se o garoto entrará ou entrou para essa estatística mais trágica, ainda não sabemos. Então, quando visitar o mar, olhe para a água com atenção. Analise sua nitidez e lembre-se, quando a água perde sua transparência, o mar deixa de ser um parquinho de diversões e volta a ser o reino dos predadores. Ali, os visitantes somos nós. Deixe seu like e obrigado por assistir. Fui!